Diz a palavra do Senhor, Gênesis 12:1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Meus queridos, Deus está falando sobre promessa. Não combinei nada com o Márcio, com o presbítero Márcio. O Espírito Santo que vai guiando, direcionando o culto. Falei para ele: Márcio, traz uma saudação, traz uma palavra. O relógio está andando, os grupos estão louvando, vai dar tempo. E ele falou de promessa. Mas o Senhor tinha colocado dentro do meu coração para nós falarmos de 5 passos para alcançarmos a promessa do Senhor. Porque Deus tem uma promessa. Deus tem uma promessa para o seu povo. Deus tem uma promessa para esta igreja. Deus tem uma promessa para o Cláudio. Deus tem uma promessa para a Adriana. Deus tem uma promessa para a Mansona. Deus tem uma promessa para todos. Só que tem alguns instantes da nossa vida. Vamos lá para o texto lido. Abraão estava bem confortável na sua casa, casado com a sua esposa, com o seu pai, com a sua família, dentro da sua terra natal. Ele é um crente, ele é um servo de Deus, como eu e você somos. Mas de repente Deus fala para ele: Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu imagino Abraão, irmãos, falando: Deus, qual terra? Aonde é? Porque aí vai a ansiedade do cristão, né? A ansiedade do Cláudio. Onde que é essa terra? O que tem lá? É terra boa? Como é que é essa terra? Deus fala para ele: só anda. Só caminha. Primeiro ponto, irmão, desse passo para nós alcançarmos a promessa. Eu coloquei alguns aqui que o Márcio estava introduzindo, Deus foi falando no meu coração. O primeiro passo, porque todos acreditam na sua promessa, sim ou não? Sim? Então você acredita na sua promessa. Primeiro ponto, para continuarmos acreditando na nossa promessa. Promessa aqui, irmãos, não é material não, tá? Esquece. Hoje nós estamos falando de âmbito espiritual. O que você vai alcançar, aquilo que Deus prometeu para a tua vida. De repente Deus prometeu para a tua vida que a tua casa vai servir ao Senhor. Âmbito espiritual, salvação. Deus prometeu para você que Ele está fazendo algo novo. Ele está mudando uma determinada situação. Ele está te curando de algo. Coisas espirituais. É pela fé. O primeiro ponto é estar atento ao ouvir de Deus. Porque como você vai querer que Deus cumpra a sua promessa na sua vida, se Deus está falando, ficar em Jerusalém, e você quer ir para um outro lugar? Abraão estava na casa. Deus falou: Abraão, sai e vai para uma terra, que lá te farei uma grande nação. Ouviu o que Deus estava falando, ouviu e estava atento ao falar de Deus, irmãos. Deus fala com o seu povo. Deus não é um Deus calado, não é um Deus que figura uma estátua, que figura algo, não. Nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus presente, é um Deus que está falando conosco a todo instante. A promessa vai se cumprir, mas atenta, porque a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Para cumprimento da promessa, você tem que estar atento ao ouvir de Deus. Seja como Abraão: eis-me aqui, Senhor. Vai, caminha, porque tenho
uma promessa para se cumprir na sua vida. Tem uma terra para te mostrar. Tem uma terra para você habitar. Tem promessa para a igreja do Senhor. Falei do avivamento há alguns instantes, irmãos. Por quê? Porque nós temos uma promessa da parte do Senhor. Que em João 14 estava dizendo que foi a palavra inicial, que há uma morada celestiais preparado para anjo. Preparado para anjo? Sim ou não? Não. Não, isso. Preparado para a igreja. A morada não é do anjo, o anjo já está lá, irmão. A morada é para mim e para você, é uma promessa. Como é que você alcança a promessa? Deus está falando, aguarda, se esforça-te, busca, porque a promessa vai se cumprir ao ouvir do Senhor. Primeiro ponto é esse. Segundo, obediência ao falar de Deus. Deus falou, Abraão obedeceu. Imagina a história de Abraão, Márcio. Vai. Mas para onde? Vai. Mas aonde, Deus? Vai. Mas eu já caminhei 1 quilômetro. Tem mais 300 quilômetros. Vai. Imagina, se fosse eu, né? Já chegou, Jesus? Não. Ansioso, né? Está perto? Não, caminha. Mais um pouquinho, Jesus? Jesus, fala mais um pouquinho. Está longe, está perto? Estou quente, estou frio. Jesus fala, anda. Deus está falando para a igreja, caminha, igreja. Por que você está parado? Por que você está desanimado? Caminha. Caminha e atenta ao que eu estou falando para ti. Que a tua promessa vai se cumprir. Para que questionar o que está acontecendo? Caminha somente, obedece o que Deus está falando. Abraão foi assim. Abraão não se preocupou. Senhor, tu acordou, gente. Abraão, ele não questionou, ele obedeceu. E olha como é difícil para Abraão sair da sua parentela, sair do seu meio, sair do seu convívio para uma promessa. Sabe que outro que esperou a promessa? Noé. Deus falou para Noé, constrói uma arca aí, de tanta medidas, disso, daquilo, e olha, porque o mundo vai acabar em chuva. Aí Noé deve estar falando, vai acabar em chuva. O que é chuva? Nunca tinha chovido na terra. Mas ele foi, obedeceu e vai lá. Madeirinha por madeirinha, tábua por tábua. Porque ele ouviu a voz do Senhor. E ele não estava só ouvindo a voz e fazendo a arca e pregando. Olha, vai chover. Vai acabar tudo que você está vendo, vai acabar. E ele falando, obedecendo e fazendo. O caminhar nosso é isso. Deus está falando que vai te abençoar. Deus está falando que vai salvar a sua família. Deus está falando que vai ter um arrebatamento. Que vai acontecer algo sobre a igreja. E muitas das vezes você não está ouvindo e não está obedecendo. Deus quer que você ouça o que Ele está falando. Deus quer que você obedeça e creia naquilo que Ele te prometeu. Foi o que Deus usou o Márcio, irmãos. Eu só estou completando o que o Márcio começou a ministrar. Só que nós vamos usar a vida de Abraão. Aleluia. O terceiro ponto, irmãos, é caminhar até a promessa. O céu se ganha força. Para nós alcançarmos a promessa, nós temos que caminhar. O caminhar para a oração, porque tem coisas que nós vamos conseguir com os joelhos dobrados. É falando com Deus. É o caminhar para vir ao culto como esse, na presença do Senhor. É caminhar para o alvo, olhando para Jesus, porque tem muita gente olhando que não é para olhar.
Tem muita gente olhando para a direita, olhando para a esquerda, esquecendo de olhar para Jesus. O alvo é Jesus. Abraão, ele não ficou olhando as dificuldades. Ele não ficou olhando o morro que ele tinha que subir, o morro que ele tinha que descer. E simplesmente ele obedeceu e falou, não, se a terra é prometida pelo Senhor, a terra é boa. Se a promessa vem de Deus é porque é coisa boa. O que Deus tem prometido para você é coisa boa, igreja. Aleluias. O caminhar até a promessa. A promessa já foi liberada, igreja. A promessa já foi liberada para você. A promessa já foi liberada para ti. Toma posse da promessa e caminha. No âmbito espiritual, se você acreditar também pela fé, no âmbito material, o que foi prometido pelo Senhor vai se cumprir. Mas caminha para a promessa. O que é caminhar para a promessa? É você caminhar, é você ter fé, é você parar de murmurar, é você parar de adorar, é você parar de reclamar, é você acreditar em um Deus que tudo pode. É acreditar em um Deus que tudo pode. Não é qualquer Deus que eu sirvo que você serve. Não é qualquer Deus que nós servimos. Não é qualquer Deus que faz uma promessa, como fez com a vida de Abraão, e vê o resultado dessa promessa dentro da história. Vê o resultado, porque começou aqui em Gênesis 12, mas é lá na frente. E você vê o que Deus fez sobre a vida de uma pessoa. Olha o que Deus já fez na tua vida. Olha o que Deus ainda tem por fazer. Olha o que Deus já fez e que você conquistou. Mas o que tem mais de Deus lá na frente para você. Mas precisa caminhar na presença. Não dá para ficar parado. Abraão não ficou parado. Ele teve dificuldade. Teve que descer para o Egito. Olha aí dentro. Quantas coisas aconteceram. E nós vamos falar agora o quarto ponto. O obstáculo que muitas vezes acontece com a gente. O obstáculo de receber a promessa. Chegou um ponto na vida de Abraão. Abre a Bíblia, Gênesis 15. Ele saiu com 72 anos. Onde está em Gênesis 12. 72 anos, um homem de 72 anos peregrinando naquela terra, porque ouviu a voz de Deus, pela fé acreditou na sua promessa e caminhou. 72 anos. Quando chegou, está aqui em Gênesis 15, o título, na Bíblia diz, Deus anima Abraão e promete-lhe um filho. Por quê, irmão? Porque Deus prometeu, sai que eu vou te fazer uma grande nação. E para ele, que já com a idade avançada, ele precisava ter um filho, para continuar a herança da promessa. E aí ele fala para Deus, você pode falar com Deus, irmãos. O nosso Deus não é aquele Deus que está com os ouvidos tampados, não. Não é para você colocar Deus na parede, como o Márcio colocou. É para você ter a liberdade de falar para ele, Deus, eu estou aqui, eu creio na minha promessa, fala comigo, Deus, o que está acontecendo? Ele chegou, o Senhor está aqui, depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor Abraão em visão, Deus falou com ele, e aí ele questionou Deus, mas Deus, o meu filho, a minha promessa não se cumpriu. Eu só tenho o meu servo Eleazar. Não dá para ser a descendência com ele, Deus. Aí Deus fala com ele. Os irmãos depois lê. Aí ele fala no versículo 5, isso é lindo. Então levou para fora e disse, olha agora para o céu e conta as estrelas. O obstáculo que ele tinha pela promessa, por quê? Porque ele foi questionar ou não entender
porque não estava acontecendo naquele momento que ele queria, irmãos. A promessa, ela se cumpre no momento de Deus. O tempo é de Deus, o relógio é de Deus, a hora é dele. Você pode falar com Deus: olha, Jesus, eu não estou aguentando mais. Jesus pode falar para você: olha, a minha promessa vai se cumprir. Porque ele chegou para Abraão: Abraão, vai lá fora, conta as estrelas se você puder. Aí Abraão fala: uma, duas. Aí daqui a pouco: mas isso aqui eu já contei. Deus chegou para Abraão: eu sou o seu Deus. Está vendo as estrelas? Se você puder contar, essa é a minha promessa. Você sabe qual é a tua promessa, meu querido? Você não sabes qual é a tua promessa que Deus fez. Você está passando por um obstáculo para receber a promessa. O obstáculo da solidão. O obstáculo de você achar que essa promessa não vai se cumprir. O tempo, como é duro o tempo. As coisas vão acontecendo. E nós, de repente, nós não estamos enxergando mais. Aí Deus, você fala com Deus, Deus se levanta e fala com você: calma. Como foi com Abraão. Abraão chegou: só tem Eliezer. Fala: fora. Conte. Está vendo as estrelas? Essa é a herança. E vai vir um filho na tua velhice. Porque eu zelo pela promessa. Todos sabem a história de Abraão, irmãos. As crianças sabem a história de Abraão. Você sabe a história de Abraão. Mas Deus está nessa noite falando para nós desta igreja: a promessa de Deus vai se cumprir sobre cada um de nós. Aí de repente é o renovo da promessa. Não que ele vai fazer outra. É que Deus está fazendo conosco aqui, meus queridos. Você talvez já está cansado de ouvir palavra como essa. Talvez você já está cansado de ouvir palavras que estão dizendo que vai acontecer uma promessa. Que a promessa vai se cumprir. Mas é um renovo de Deus. Porque é o Espírito Santo que está falando e dizendo: vença os obstáculos. Eu confirmo mais uma noite o que eu tenho prometido para você. Porque Abraão, imagine só, Márcio, ele já tinha saído, eles estavam atentos, igreja. O que Deus falou com ele, porque ele tomou posse e ele já saiu. Mas passa os anos, a caminhada. Ele falou: mas não está acontecendo. Eu já estava com 72, estou com 90 e pouco. Já estou mais para lá como mais para cá. E cadê a promessa? Ele chegou para Deus e Deus confirmou. Deus renovou. Não que ele deu outra promessa, não, mas que ele confirmou de novo aquilo que ele tinha prometido. É o que Deus está falando conosco, Sandro. É o renovo da promessa para a nossa vida. É o renovo da promessa para a tua vida. Deus vai cumprir aquilo que ele prometeu. O que ele prometeu para você é seu. Eu não sei, mas ele sabe. E o final, irmãos, para encerrar, que toda promessa tem a conquista. Qual que é a promessa para a igreja? É o que está em João 14. Não se cumpriu ainda, mas vai se cumprir. Qual é a promessa na tua vida? Toma posse e conquista ela. São 5 pontos, ou 6 pontos. Ouça a Deus. Obedeça a Deus. Caminhe até a promessa. Não pare nos obstáculos. Peça o renovo de Deus e fala com Ele. Porque é importante, irmãos. Porque
porque a caminhada é árdua, o solo é pesado, o sapato dói, as coisas acontecem, a ferida tem hora que sai para fora, o choro desce, a gente parece que não está vendo acontecer, mas aí nós recebemos e conquistamos, aí é mais gostoso, porque Abraão, irmãos, passou a vida, Isaac tomou posse, passou para Jacó, demorou 400 anos no Egito, e a promessa se cumpriu para aquele povo, porque não houve obstáculo, não teve nada que possa parar, porque eles tinham o alvo de conquistar. E conquistaram. A promessa é tua, igreja. A promessa é tua, meu querido irmão, minha querida irmã. Se atenta pela promessa, se atenta pelo que Deus prometeu para você. A promessa é grande, o negócio é bom, e Deus vai se cumprir na sua vida. Se coloque de pé, meus queridos, nós já vamos fazer a última oração.